E aí vamos para a nossa nova fase, né? E a última fase da nossa aula. Como ter um envelhecimento sincronizado? Ou como ter, né, um envelhecimento mantendo a ritmicidade circadiana? Então, neste gráfico aqui, a gente está mostrando o seguinte, a ritmicidade circadiana no idoso. Então, aqui em azul vai ser o adulto jovem, né? E em vermelho vai ser o idoso. Então, eu tenho, isso aqui é um diagrama, né? Isso aqui é só representativo. Aqui eu tenho o nível de atividade, aqui é dia e noite. Então, o que a gente observa? A atividade, né, ela é maior durante o dia, aqui do adulto, e menor durante a noite. O que a gente está olhando na fase, né, em vermelho aqui do idoso? A atividade, a amplitude ela é menor durante o dia, e a fase de repouso ela é mais curta, né? Porque você tem uma menor necessidade do sono durante, né, o envelhecimento. A atividade neuronal dos núcleos supraquiasmáticos, é claro que aqui a gente está olhando e pegando esses dados de modelos animais, né, tem maior atividade durante o dia, mas a amplitude desse ritmo ele diminui, né, no idoso. Certo? Aqui a temperatura, o ritmo de temperatura, essa variação, né, entre o máximo de temperatura e o mínimo de temperatura, que é a amplitude, no idoso ela fica mais acolhida e o ritmo fica de menor comprimento, por isso que o idoso ele tende a ser, né, mais matutino. Do mesmo jeito, os níveis de cortisol, a amplitude de secreção de cortisol durante o dia, ela é menor quando a gente compara o idoso com o jovem, adulto, né? Bem como a diminuição dos níveis de secreção, né, durante a noite do cortisol no idoso também, não há uma diminuição tão grande como ocorre, né, no adulto. Né? Do mesmo jeito, a melatonina, a amplitude da melatonina ela cai bastante. Né? Os níveis de glicose plasmática, por exemplo, essa variação, essa amplitude cai. Então, a gente vê claramente que no idoso tem uma tendência a diminuir a amplitude do ritmo e o ritmo ficar com um período mais curto. Né? Então, a redução da amplitude, né, e redução do período, essa, né, é o mais comum acontecer no idoso. Agora, né, quando a gente vai olhar o que ocorre realmente no idoso. Então, essas figuras, essa e as próximas que eu vou mostrar, está nessa revisão, é uma revisão muito boa, né, aqui produzida pela professora Rovena. A Rovena é professora aqui do Departamento de Fisiologia, né, e Comportamento, aqui do nosso programa de pós-graduação em Psicobiologia. Né, ela está nessa revista, né, a Psychology Neuroscience, né, uma revisão muito boa. Quem tiver mais interesse em detalhamento sobre o envelhecimento e a ritmicidade, né, eu posso encaminhar essa revisão. Por favor, me solicite. Então, o que a gente tem no sistema nervoso? Né? Eu tenho uma diminuição, né, da matéria, né, cinzenta, né, diminuição de atrofia neuronal, né, ao longo do desenvolvimento, a modificação da formação de novas sinapses, por isso que você vê a arborização dendrítica diminui, né? Você vai ter que ter mecanismo, desenvolver mecanismo compensatório para essas reduções aqui. Você tem mudanças em receptores e neurotransmissores, em propriedades eletrofisiológicas dos neurônios pós-sinápticos, né? E, inclusive, você vai tendo, né, um declínio, né, cognitivo e comportamental ao longo do tempo. Isso aqui é o natural. A questão é que isso aqui pode ser rápido, gradual ou muito lento. Então, quando ela tem esse desenvolvimento, isso aqui ocorre de uma forma muito rápida e muito intensa, aí é que nós vamos ter aquilo que nós chamamos de doença, né, neurodegenerativa da idade. Alzheimer, né, demência precoce e tal, e etc. Então, todos nós vamos perder um pouco a cognição ao longo do desenvolvimento, mas algumas pessoas perdem mais rápido. E aí, o que a gente vai mostrar para vocês é que essas alterações, elas ocorrem também no núcleo supraquiasmático. Então, esse aqui é um diagrama, né, o grupo da professora Rovena, aqui em Natal, tem estudado, né, a neuroquímica dos neurônios do núcleo supraquiasmático, né, nos animais jovens, animais idosos, desde roedores como primatas. Então, você vê uma complexidade, uma riqueza, né, neuronal aqui no indivíduo jovem, e no indivíduo idoso você tem uma pobreza, né, você tem menos neurônios. Isso significa que a capacidade do sistema de temporização circadiano
né, no animal idoso, ela é menor, ela tem menor capacidade de gerar ritmo e menor capacidade de sincronização. Qual é a consequência disso? Então, aqui é um diagrama, se nós formos reproduzir o que acontece, né, com um rato jovem, por exemplo, ele tem um ritmo, né, bastante ativo, né, e consolidado a fase ativa durante o período de escuro, que está aqui representado. Quando eu vou para um rato idoso, a gente observa que esse ritmo, que antes era tão consolidado, ele se torna muito mais fragmentado, tanto a fase ativa, como também o próprio repouso, começa a aparecer episódios de atividade aqui ao longo da noite. Então, isso é importante, a gente, né, ter essa avaliação. Isso ocorre, né, em modelos animais e a gente observa também em modelos humanos. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, um pouco dos dados da Patrícia Nóbrega, né, que é uma fisioterapeuta, né, ela fez um mestrado no departamento de fisioterapia aqui da universidade, ela fez mestrado em fisioterapia, e ela fez o doutorado, né, aqui na psicobiologia. Tanto o mestrado como o doutorado, né, eu que orientei, e ela estudou exatamente, né, o ritmo, né, ciclo sono-vigília, né, em idosos, né, durante o envelhecimento, em idosos institucionalizados. A Patrícia, ela é da Paraíba, atualmente ela mora em João Pessoa, né, então ela foi estudar, né, como era o ritmo dos idosos em instituições para idosos lá na Paraíba. Né? Então, ela estudou isso durante o mestrado e o doutorado, né, e tentando avaliar se o ritmo, por exemplo, estava alterado e quais eram as consequências desse ritmo alterado. Então, isso aqui é um ritmo, né, de um idoso, que a gente pode dizer que está totalmente, não tem, né, tem um ritmo muito fragmentado, é pouco o ritmo, a gente quase não percebe a ritmicidade aqui, e tem um alto nível de fragilidade. Então, na fisioterapia, né, quem é da fisioterapia sabe disso, né, ela tem uma característica que a gente pode definir o grau de fragilidade do idoso. Né? Então, se a fragilidade está inicial, ela é moderada, ou se ela é intensa. Então, esse aqui é um indivíduo que tem alto nível de fragilidade. Aqui é um indivíduo que já vê uma ritmicidade, mas ainda tem uma fragmentação do ritmo, né, e tem uma fragilidade moderada. E aqui, no caso, é um idoso que tem um ritmo muito regular e sem fragilidade nenhuma. Então, a Patrícia fez esse trabalho, é um trabalho que tem uma citação muito importante hoje na literatura, né, porque ela mostrou, né, que é importante, né, olhar, né, a ritmicidade durante o idoso e saber que essa quebra da ritmicidade está relacionada com o aumento da fragilidade, isso significa, né, uma menor capacidade, né, física, né, uma menor autonomia. Então, a preservação da ritmicidade é fundamental para preservar a qualidade de vida, né, do idoso. E isso tem implicação, que eu tenho que também organizar os estímulos, né, ambientais para garantir com que esse idoso, né, tenha um ritmo, né, bem sincronizado. Então, né, como é que eu posso, né, ter um envelhecimento realmente sincronizado? Lembrem que aqui eu tenho aquele diagrama, eu tenho um sincronizador, ciclo claro escuro, eu tenho fotoreceptores, as vias, o oscilador, o marca-passo e meus ritmos. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção? O idoso ele deve se expor à luz ambiental. Né? Então, assim, ó, o idoso ele não pode ser colocado em ambientes, né? As instituições para o idoso têm que expor o idoso à luz ambiental, à luz natural, o máximo possível para poder, né, estimular. A outra coisa que a gente tem que fazer, ter muito cuidado no idoso, muitos deles têm, né, dificuldade de detecção do claro e do escuro. Por quê? Ele pode ter uma opacificação. Então, se eu tenho uma opacificação aqui dessa lente, eu tenho que tratar. Então, eu tenho que também cuidar dos distúrbios visuais desse idoso. Porque se eu tenho menos intensidade luminosa, eu vou sincronizar com maior dificuldade. Né? A outra coisa é que eu tenho que fazer estímulos, né? Não só a luz para sincronizar o marca-passo, mas também utilizar os estímulos físicos, com atividade física, e a alimentação regular, para que isso a gente mantenha, né, uma ritmicidade. E é claro, se eu mantenho um ritmo, né, se eu mantenho o idoso exposto ao claro e escuro, se eu trato, né, aqui, permito com que o idoso, o sistema de fotorrecepção seja eficiente, eu mantenho atividade física e ritmo regular,
eu vou expressar um ritmo regular de atividade e repouso, sono e vigília, ritmos fisiológicos, e esses ritmos vão retroalimentar o meu marca-passo. Com isso, eu vou ter, né, um idoso mais rítmico, um idoso sincronizado e um idoso com melhor qualidade de vida, né? Então, o que a gente espera, o que a gente sugere, né, para o idoso? É claro, né, orientar, né, que ele vá dormir, né, procurar dormir, levantar em horários mais ou menos regulares, evitar ficar cochilando ao longo do dia, né? O quarto ou ambiente de dormir deve ser um ambiente agradável, né, com temperatura boa, né, sem ruído, né, sem ser muito quente, sem muito frio, né? Evitar, por exemplo, ter estímulos, né, que deixe você desperto na cama, como TV ou ler. Então, se você quer assistir TV antes de dormir, né, a gente tem que orientar o idoso a assistir TV em outro ambiente e não na cama, né? Se vai ler, lê em outro ambiente, né? Também praticar atividade física pela manhã cedo, né, ou até 4 horas antes de deitar. Isso para o idoso é importante para manter o ajuste, a sincronização. Um banho morno, né, antes de deitar, é um fator que estimula, relaxa, então facilita iniciar o sono. Também não é recomendado dormir, né, com fome, isso deve ser evitado. Fazer um lanche leve, também não pode também, né, comer muita coisa, senão essa estimulação sensorial vai promover o despertar. Evitar as bebidas cafeinadas, o álcool antes de deitar, e, é claro, sempre, né, orientar, evitar o fumo, que isso é importante, né? E evitar levar problemas para a cama, né, que a gente não vai resolver o problema enquanto está dormindo, né? Estimular atividades relaxantes, né, e repousantes, né, após, né, o jantar. Então, para finalizar a nossa aula, eu queria deixar, né, isso para vocês, né? Ou seja, a ritmicidade circadiana ela faz parte de todas as fases de nossa vida. Isso significa que a ritmicidade circadiana, é claro, tem uma grande importância funcional para a nossa saúde. Então, desta forma, devemos buscar sempre manter uma regularidade, respeitando, é claro, as nossas diferenças individuais e a nossa idade, que isso é importante. Por isso que eu digo o quanto, né, e eu insisto, que a gente deve respeitar, né, a ritmicidade dos adolescentes, né, e a gente deve garantir condições, né, que os nossos idosos tenham um ritmo de qualidade. A gente deve também, né, garantir que mudanças bruscas, como na menopausa, também as mulheres tenham um ritmo de qualidade.